Olá, alunos, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula, mas em vídeo, né? Uma videoaula. Eu vou usar um outro programa, que eu estou aqui vivendo e aprendendo, né? Eu vou usar um programa que eu consigo colocar os vídeos contínuo, né? Antes eu estava a cada 15 minutos um vídeo, a cada 15 minutos um vídeo. Então agora vai ser melhor, porque daí eu dou continuidade numa aula só, né? Aí fica até melhor para vocês, né? Que não tem que ficar parando, abrindo outro vídeo, enfim. Nós estamos falando de eumintos, vamos dar continuidade. Eu vou abrir aqui a tela para vocês. Espera só um instante, que eu estou aprendendo a mexer com isso ainda. Vamos ver aqui. Pronto. Então, aqui eu vou colocar a apresentação para vocês. Tá? Vocês estão aqui vendo os slides. Eu não estou me vendo, só vejo os slides, né? Então, vamos ver o que vai dar. Bom, gente, nós vamos falar hoje dos estrondiloides estercolares, tá? É um parasito transmitido por larvas. Nós estamos falando de eumintos transmitido por larvas. Falamos lá no começo de eumintos, esse bimestre agora só vai ser eumintos. Falamos no começo de eumintos transmitido por ovos. Eu falei da famosa lombriga, né, que é o Ascaris lumbricoides. Falei do Toxocara canis, que é a lombriga do cachorro, e acidentalmente a gente acaba ingerindo esses ovos e vai desenvolver uma doença chamada larva migrans visceral, quando a larva para em alguma víscera, ou larva migrans ocular, se a larva para na região ocular. Tá? Lembro que eu falei do Enterobius vermicularis, aquele da coceira perianal, né? Que os ovos, eles são eliminados na região perianal, tá? Aqueles ovos leves que são facilmente infectantes, quando principalmente a mãe chacoalha os lençol, né? Não lava as roupas de cama, enfim. Falei também do Trichuris trichuris, que é aquele verme que causa o prolapso retal quando tem uma infecção muito intensa. Enfim, e na aula passada eu comecei a falar, eu fiz uma live sobre o ancilostomídeo. O ancilostomídeo é aquele, então, que a gente se contamina através da penetração no tecido cutâneo, né? Nós estamos falando agora de eumintos que são transmitidos por larvas, não mais por ovos. Então, o ancilostomídeo, ele tem o processo lá da penetração da larva, passa para o ciclo pulmonar, forma verme adulto, os vermes, então, macho e fêmea, se acasalam, produz os ovos são eliminados nas fezes, assim como também o ancilostoma caninum, né, que é o parasita do cachorro, e a gente se infecta acidentalmente, né, e forma aquele bichinho geográfico que todo mundo já teve, já se contaminou, então, a larva migras cutânea, tá? Também foi bem tranquila a aula passada. E esse parasita aqui é um pouco mais complexo, tá? Ele é conhecido como estrondiloidíase, estrondiloidose, tá? É o causado pelo agente etiológico estrondiloide estercolaris. Até o nome dele é complexo, tá? Gente, as formas evolutivas dele também é complexa, tá? Eu tenho, como todos, né? Eu tenho a fêmea, macho, a fêmea, né? Os vermes, macho e fêmea, ovos, larvas, raptitoide, filarioide, e aqui também eu tenho a fêmea partenogenética. O que é isso? A fêmea, então, que se reproduz sozinha, tá? É ela que tá no intestino do homem, é ela, então, que causa todos os sintomas do homem. Vou aqui tentar explicar para vocês poderem entender. Essa fêmea partenogenética, o que significa essa palavra partenogenética? Ela se reproduz sozinha, ela não precisa do macho, né? Ela consegue se reproduzir sozinha lá no intestino delgado do homem. Então, ela se reproduz, produz os ovos sozinhas e consegue, então, eliminar esses ovos, tá? Essa é a fêmea partenogenética que se encontra no intestino delgado do homem. Ela que causa toda a sintomatologia lá no intestino. Eu tenho as larvas, raptitoide e filarioide. Essas larvas, gente, eu consigo diferenciar elas
lá do ancilostomídeo, tá? Eu consigo diferenciar. Só que aqui eu não vou estar cobrando de vocês, mas elas têm diferença, no microscópio eu consigo diferenciá-las, tá? Que é as larvas filarioides. É as larvas filarioides que são infectantes, tá? Também tem diferença entre uma e outra. Uma tem uma cauda, né, que bifurca, e a outra tem uma cauda mais afinalada. Enfim. Gente, então, como que vai ser o processo? Essas larvas, elas vão estar no solo, penetra no homem, a larva filarioide, e ali no homem, então, passa por todo o processo, vai para o pulmão, sofre maturação, enfim. E aí se transforma em fêmeas partenogenéticas. Essas fêmeas, então, vão estar na mucosa intestinal, ali, tá? Duodeno e jejum, vão estar aqui, ó, na mucosa. Infecções muito intensas, pode estar até no intestino grosso. Então, elas estão aqui, ó, na mucosa intestinal. Ela é microscópica, gente, a gente não consegue ver ela a olho nu, tá? Elas chegam a ter um tamanho, tô voltando aqui, ó, de 1,7 a 2,5 milímetro, bem pequenininha. Diferente do Ascaris, né, que pode chegar até 30 centímetros do nosso intestino. Gente, o ciclo desse parasito é extremamente complexo. Olha aqui que ciclo mais complexo, mas a gente consegue entender. O que acontece, então, gente? Se eu perguntar, descreva o ciclo do Entrondiloides stercolaris, ele começa por onde? Então, qual que é a forma de infecção desse parasito, a forma de transmissão? Como estávamos falando, geomídeos transmitido por larva. Então, através da penetração da larva no tecido cutâneo. Essa larva filarioide, então, cai na corrente sanguínea, chega no pulmão. Eu tenho ciclo pulmonar. Então, ela vai sofrer maturação. Ela precisa passar pelo pulmão. Lá vai sofrer maturação, tá? Vai sofrer todo o processo inflamatório ali no tecido pulmonar, produção de catarro. Então, aquele muco catarral, em vez de ser expelido, principalmente por crianças, vão ser deglutidos, chega no intestino, chega no estômago, no intestino, e ali forma-se, então, a fêmea, o verme adulto, a fêmea partenogenética, aquela que se reproduz sozinha. Então, aqui, ó, a fêmea partenogenética, ela se reproduz sozinha, produz os ovos, ó, de 30 a 40 ovos por dia, só que aqui chega um ponto, os ovos não vão ser eliminados nas fezes. Ali, no próprio intestino, esses ovos vão se romper e vão liberar as larvas rabditoides, tá? Ó, então, dentro do próprio intestino, essas larvas, então, vão ser liberadas. E essas larvas que vão ser eliminadas nas fezes. Não vai ser os ovos que vão ser eliminados nas fezes, vai ser as larvas. Então, se eu pedir um diagnóstico, o exame parasitológico de fezes, eu não encontro os ovos nessa doença, eu encontro as larvas de Strongyloides stercolaris, tá? Pelo fato, então, dos ovos não ser eliminados nas fezes, porque eles se rompem dentro do próprio intestino e liberam as larvas. Então, lá, então, eu vou encontrar as larvas, tá? Nas fezes, o homem, quando defeca no local inapropriado, então, libera as larvas junto com as fezes. Certo, gente? Qual que é o problema, então? A liberação da larva rabditoide em crianças que usam fralda ou idoso que usam fralda. O que acontece? Essas larvas que foram eliminadas nas fezes da criança com fralda, do idoso com fralda, ela pode novamente infectar essa pessoa. Então, vai ocorrer um processo de autoinfecção. Essas larvas rabditoides transformam-se em filarioides e novamente infectam o homem. Então, ó, começa novamente o processo. Ela vai penetrar ali na região perianal, ali na região da nádega, então vai penetrar na região, na mucosa, principalmente aquela mucosa mais fininha, perianal, e novamente cai na corrente sanguínea, vai para o pulmão, sofre maturação. Então, essa pessoa acaba se tornando até crônica, porque sofre novamente o processo pulmonar, vai para o estômago, o intestino, forma verme adulto, a fêmea partenogenética, tá? E também tem um outro processo que ocorre em pacientes imunodeprimidos, em pacientes, por exemplo, com HIV. Essa larva dentro do intestino, elas são eliminadas nas fezes, mas essa larva dentro do intestino, quando o paciente não tem o sistema imunológico fortalecido,
essas próprias larvas, dentro do intestino, elas já se transformam em filarioide, a rabditoide se transforma em filarioide e já penetra na mucosa intestinal. Então, esse paciente, ele vai ter um estado muito agravado, porque o processo de reinfecção, de autoinfecção, vai ser muito intenso. Ali mesmo, no próprio intestino, as larvas já penetram, né? Vem a fêmea partenogenética, libera os ovos já rompem, liberam as larvas rabditoides, transformam-se em filarioide e na própria mucosa intestinal já entra na corrente sanguínea. É bem complexo, né? Então, eu tenho um processo de autoinfecção. Ou aquele processo comum, né? As larvas, então, são eliminadas nas fezes, no local inapropriado. Essas larvas se transformam em larvas do sexo feminino e do sexo masculino, né? Então, vai ocorrer o processo de cópula e produção de ovos. Isso é no solo, tá? Por isso que eu falo que elegeu um minto nesse caso aqui, ó. Elegeu um minto nesse caso. Macho, fêmea, se acasalam, produzem os ovos, liberam a fêmea, rabditoide, transforma em filarioide e infecta o homem, tá? Então, tem esse processo também. Então, gente, quando essa larva é eliminada no solo, ela se transforma em macho e fêmea no solo, tá? Quando ela tá ali no própria mucosa, na própria mucosa intestinal ou ali na região perianal, e ela não tem esse acesso ao processo geoeuminto, ela mesmo se transforma em infectante, tá? Aqui, quando então elas são eliminadas no solo, elas precisam passar por esse processo. Certo, gente? Então, é um ciclo bem complexo, mas dá para entender, tá? Aqui tem as etapas certinho, ó. Então, eu posso me contaminar, né, a forma de transmissão, através, então, da penetração da larva, heteroinfecção na pele, que é o modo mais frequente. Eu posso ter um processo de autoinfecção externa, que é aquela mais comum em crianças e idosos que usam fraldas, né, defecam na fraldas. Então, as larvas rabditoides, presentes na região perianal de um indivíduo, né, infectado, o indivíduo é infectado, então essas larvas se transformam em filarioide e penetram na mucosa intestinal novamente. Então, essas larvas, elas não precisam do solo do ambiente, elas já conseguem se transformar em infectante, penetra de novo na pele, entra na corrente sanguínea, vai para o pulmão, sofre maturação, ela precisa do pulmão para sofrer maturação, passa e volta para o intestino, tá? Esse é o processo, então, principalmente de quem usa fralda. E eu tenho a autoinfecção interna, que eu falei, de pessoas que têm baixa imunidade, quem usa drogas imunossupressoras, paciente HIV, tuberculose, grávidas, então, alcoolismo. Essas pessoas têm um processo de autoinfecção interna. No próprio intestino, né, ocorre, né, um processo de constipação intestinal, então, as fezes não são eliminadas, e ali, então, as próprias larvas rabditoides, que eram para ser eliminadas da fezes no ambiente, elas se tornam filarioides, se tornam infectante, atravessa a mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea, passa para o pulmão, sofre maturação, tá? E assim vai. Então, ó, a larva rabditoide, ainda na luz intestinal, transforma-se em filarioide e penetra na mucosa, tá? Então, ocorre um processo de cronificação, né? O ciclo não para. Ocorre um processo de hiperinfecção, muita infecção, né? Forma a fêmea partenogenética, libera as larvas penetram de novo na mucosa e ocorre um processo de disseminação aqui, ó. Aqui é a autoinfecção, né? Onde a fêmea partenogenética libera os ovos, que libera as larvas se tornam infectante, entra, atravessa a mucosa intestinal, entra na corrente sanguínea e vai para o pulmão. Tem que passar pelo pulmão, tá? Para sofrer maturação. Só que nesse processo, gente, de hiperinfecção, ocorre a disseminação. As larvas vão para o cérebro, para o olho, para o coração, para o fígado, pâncreas, rim, e ali elas param. Elas não conseguem mais se reproduzir, não conseguem mais se desenvolver, porque é o pulmão, o órgão, né, de maturação dela, é o tecido pulmonar. Então, ali elas param, tá, gente? Então, pode causar lesões, pode causar necrose e pode levar a óbito se o número for muito intenso, né? A hiperinfecção
pode levar ao óbito. Então, tudo depende da carga parasitária, tudo depende da carga parasitária e do estado nutricional e do sistema imune. Aqui não entra cepa, tá, gente? Cepa, quando eu falava lá nos protozoários, toxoplasmose, tem cepas mais agressivas, menos agressivas. Os eumintos não têm essa variabilidade genética que nem tem os protozoários. Então, as características dessa doença, tudo vai depender da carga parasitária. O processo de autoinfecção, então, é um processo que mais vai agravar o paciente. Isso acontece quando o paciente tem um estado de imunidade muito baixa, né? Paciente HIV, que usa tratamento de imunossupressores, enfim. Tem todo um processo, então. Vai ter ação irritativa, vai, tanto na pele que penetrou a larva, tanto no tecido pulmonar, tanto no intestino, tá? Reação inflamatória no pulmão, na mucosa intestinal. Reações traumáticas, quando a larva sai e se aloja em outros órgãos, no caso da hiperinfecção, tá, gente? Então, lá na pele, geralmente, então, vai ser uma lesão discreta, tá? Um edema, eritrema, prurido, urticária, o que é isso, então? Então, assim, você vai ver um edema no seu filho ou em você mesmo, uma coceirinha, uma formiguinha me picou, né? Então, a gente não vai conseguir diferenciar. Não, foi a penetração de uma larva, não dá para saber. Então, vai ter uma irritação, muita gente nem tem. A larva é extremamente pequena, microscópica, tá? Então, e também vai acontecer tudo isso na mucosa intestinal ou na região perianal, onde houver, então, a reinfecção por ali. No pulmão, gente, também a intensidade varia de pessoa por pessoa, vai ocorrer o processo inflamatório no tecido pulmonar, causar tosse, expectoração, febre, falta de ar, eosinofilia, aí você vai fazer o exame de sangue, o número de eosinófilos vai estar muito alto, broncopneumonia, né, então, pode ocorrer em processos mais graves. No intestino, os sintomas comuns, né, vai ocorrer diarreia, pode ter constipação, dor abdominal, cólica, náuseas, vômito, flatulência, enfim. A presença da fêmea e das larvas no intestino pode causar, então, enterite catarral, produção de muco mesmo, enterite edematosa, então a mucosa do intestino vai ficar bem vermelha, bem irritada, pode ocorrer a presença de úlceras, fezes com sangue, tá? Em casos mais intensos. E no caso da disseminada, gente, em pacientes imunodeprimidos, as larvas, então, podem ser encontradas nos outros órgãos, né? No rim, no fígado, na vesícula, no coração. Então, pode disseminar. E, nesse caso, leva a óbito, né? Em casos mais graves. O diagnóstico é difícil de ser realizado, tá? A maioria do paciente é assintomático, né? Não tem sintomatologia, muitos têm o parasito, muitos têm a infecção, mas não desenvolve a doença, não tem os sintomas. Então, essa pessoa acaba disseminando o parasito, acaba defecando no local inapropriado, enfim, acaba defecando próximo de agriculturas, enfim. Então, acaba disseminando, mas ela não sabe que tem o parasito, então, mas acaba, então, prejudicando outras pessoas. Então, chega o paciente, olha, doutor, estou com uma diarreia, estou com dor abdominal, vamos fazer o exame parasitológico de fezes. E nesse caso, eu não encontro os ovos, tá? E nesse caso, então, eu vou procurar as larvas, porque os ovos não são eliminados nas fezes. Os ovos, eles se rompem e liberam as larvas rabiditóides, então não são eliminadas nas fezes. As larvas que são eliminadas, certo, gente? Então, isso aqui é muito interessante, é o que diferencia o parasito, tá? No exame parasitológico de fezes, eu encontro as larvas. Aqui, então, é um exame parasitológico de fezes, é uma larva vista no microscópio, tá? Tem uma característica bem típica do estrondiloides tercolares, tá? A gente consegue saber que é próprio desse parasito. Elas são bem características. E epidemiologia, para terminar, e depois profilaxia. Gente,
Maior prevalência em países, climas tropicais e subtropicais, por quê? Porque a larva no ambiente não vai sobreviver a uma intensidade de sol, de luz muito grande, e também não vai sobreviver a um ambiente muito frio. Então, climas tropicais. É uma doença presente no mundo inteiro, tem caráter zoonótico, né? Pode infectar, então, os cães, gatos e macacos, então, são reservatórios da doença. Então, o cachorro acaba podendo eliminar esse parasito que pode contaminar o homem, o gato também. Geoelmintos são para quando eu falo daqueles ovos que são produzidos pela fêmea e pelo macho no solo, né? Aí essa fêmea, esse macho produz os ovos precisam do ambiente para poder então liberar a larva e a larva sofrer maturação, né? Larva rabditoide e filarioide. A filarioide é a larva infectante, consegue penetrar na mucosa, no tecido cutâneo do homem. Tá? Então, assim, geominto para aqueles que estão, então, no ambiente. Muito comum em condições sanitárias de higiene inadequados, tá? Não utilização de calçados, muito parecido com o ancilostomídeo. Também de luva, tá? Em casos dos agricultores que mexem com o solo, com a terra. E a profilaxia, gente, é educação sanitária, construção de fossas sépticas, né? Então é preciso ter saneamento básico em locais precários, tá? Educação sanitária, explicar para as pessoas que é necessário defecar em locais apropriados, lavagem correta dos alimentos, ingestão de água, tratamento dos parasitados, né, do homem, dos animais que também pode transmitir essa doença. Uso de calçados e luvas agora, antes, nas profilaxia, eu não falava disso, né, pela ingestão de ovos, agora eu já coloco, né, pode ser uma questão da prova aí, ó, gente, quais são as profilaxias? Então, uso de calçados e luvas, porque são transmitidos através, então, da pele, tá? E diagnosticar e tratar indivíduos que vão submeter a tratamentos imunossupressores, tá? Principalmente agricultores, esses pacientes que moram em região de sítio, mais afastado da roça, tem que fazer sim para saber se eles têm essa possível doença, se eles são assintomáticos, se eles têm esse parasito, e às vezes eles vão passar por um tratamento de imunossupressão. Então, é preciso saber se eles têm esse parasito ou não, para poder, então, dar continuidade, né? Senão acaba ocorrendo o processo de hiperinfecção e disseminação. Tá? E isso é um cuidado que os médicos não têm, né? Os médicos jamais vão dizer, olha, vamos tentar verificar se ele tem estrondiloides circulares antes de entrar ele para um tratamento de câncer, né? De um imunossupressor. Eles não vão fazer isso nunca, né? Então, é uma doença não muito falada, mas é muito comum, está presente no nosso ambiente, sim, é muito comum. E aqui também vou falar no fórum, tá, gente? Aqui, por que eu falei de lavagem correta dos alimentos, ingestão de água tratada? Vai ter um artigo explicando por que disso, ó. Mas não é através da ingestão de ovos, não é essa doença é através da penetração da larva, mas vai ser uma questão de discussão do fórum, tá? Essa semana a gente só vai ter o fórum, pediu para a gente não colocar muitas atividades, não sobrecarregar vocês, então lá na atividade vai estar lá, respondam a questão no fórum, tá? Gente, dúvidas, é só vocês entrarem em contato comigo, mandar o WhatsApp, podem ficar à vontade, quando eu consigo ler, eu consigo responder, tá? Então, sempre que precisarem, estarei à disposição. Aqui consegui sair da apresentação e até mais, gente.